Vamos bater um papo com o presidente do Conselho Deliberativo do Esporte, Homero Lacerda, ex-presidente do clube, campeão de 1987, que quebrou o silêncio essa semana falando sobre a situação do esporte no Campeonato Brasileiro. O esporte que fez um bom primeiro turno e está na zona de rebaixamento no segundo turno do Campeonato Nacional. Homero, obrigado por me atender, como sempre você fez. Eu queria saber teu sentimento sobre essa situação que o esporte chegou 4 rodadas aí na zona do rebaixamento, Homero. Um abraço, Wellington. Uma frustração tremenda, especialmente pelas condições que o esporte tem. Um clube com uma torcida espetacular dessa, sempre presente, né, cheia de energia, empurrando o time para frente. Um clube com um centro de treinamento dos melhores do Nordeste, com um orçamento anual que vai a quase 130 milhões de reais, né? Aí, numa partida decisiva dessa, jogador por jogador, entre o Sport e o Atlético de Goiás, o Sport é infinitamente superior. E no campo não é. Faltou preparação, faltou tudo no Sport. 4 rodadas para o final. Aqui para nossa saúde, com a bola que o Sport está jogando. Você acredita ainda, Homero, que o Sport permaneça ou não? Não, não existe isso. A característica do Sport não pode jogar a toalha. Tem que partir para cima de todo jeito. Tem que levantar, tem que puxar a orelha dessa turma, tem que enquadrar essa turma e ver a responsabilidade. É um desastre para o esporte cair para a segunda divisão. Enquanto houver um pingo de esperança, o esporte tem que dar a última gota de sangue. E eu tenho certeza que conta com a torcida. Essa torcida decepcionada, frustrada, triste, mas na hora que tiver uma partida decisiva aqui para o esporte não cair, a Ilha do Retiro vai encher, vai lotar. E a torcida vai ajudar, sim, o esporte. Homero, muita gente dizendo que, inclusive eu, que o elenco do esporte já tem derrubado vários técnicos. Na minha visão, o problema não é treinador. Para alguns torcedores, o problema foi os treinadores, ou foram os treinadores que o esporte contratou. Eu te pergunto, na tua visão, na tua experiência, o problema do esporte foi treinador ou foi o elenco? Eu acho que não é nenhum dos dois. Eu acho que faltou comando, faltou gestão na vestiária do esporte. Não se pode entregar o destino, a chave do clube a um técnico. Luxemburgo tem características ótimas e péssimas. Vamos aproveitar as ótimas. Não podia entregar o clube a ele para ele dar cervejada a jogador. Pelo amor de Deus. Jogador de futebol tem que ser atleta por excelência. Tem que ser um atleta olímpico, preparado na essência. Vai estar preparado como? Tomando cachaça com o técnico? A diretoria não pode permitir isso. Quando contrata o técnico, diz, olha, aqui vai ser assim, o atleta vai ser... o jogador de futebol tem que ser atleta, tem que ter responsabilidade com sua profissão, com o clube, né, com a torcida, e vai ter que ser assim, e não deixar ao léu. O que adianta o esporte ter uma nutricionista extraordinária e um departamento médico que permite dar cervejada durante o almoço, ou então se omite. Permite isso, fica omisso a isso. Não pode. Tem que haver comando a partir da diretoria. Você é um cara que não fica em cima do muro e eu tô aqui para perguntar. Quais jogadores você ainda tá vendo que tá dando sangue para salvar o esporte? Não é o problema do jogador dar o sangue. O jogador, para dar o sangue, ele tem que estar preparado. Não adianta chegar numa partida dessa com o Atlético de Goiás e dizer agora a gente vai superar. Superar como se não tem perna? A diferença do esporte do primeiro para o segundo tempo é um absurdo. Não adianta dizer agora vai na raça. Raça sem perna, sem força, sem equilíbrio emocional. E essa preparação tinha que vir desde janeiro, desde antes das férias do ano passado. Tinha que se orientar o jogador como é que ele ia passar as férias. O que é que foi feito em relação a isso? Absolutamente nada. Libera o jogador para as férias, pronto, vai fazer o que quiser nas férias. Quando volta, demoraria muito para se preparar. Então não houve um plano de trabalho, não houve uma programação de trabalho, uma estratégia de trabalho para se implantar dentro do futebol. O futebol não é contratar um técnico, contratar um jogador bom e pronto, acabou. Não é tão simples assim. Claro que um técnico bom, jogadores bons, é o pressuposto básico, mas eu prefiro um intermediário extremamente bem preparado do que uma seleção brasileira mal preparada. Isso todo mundo sabe que faz futebol. Então não pode, quando contratar um técnico, tem que sentar antes com ele e dizer, ó, nós vamos ter atletas aqui preparados. Você é o técnico, ninguém vai interferir na sua decisão. Agora, a preparação vai ser assim, assim, assim. Jogador de futebol aqui comigo era assim, não toma refrigerante, ponto final. Agora, se conscientiza o jogador da importância dessa preparação.
preparação. Nada, absolutamente nada disso foi feito no esporte. Se entregou a chave do clube a um técnico que conhece tudo de futebol, é um bruxo, mas é equivocado, é a moda antiga. Né? Permitir jogador tomar cerveja, permitir jogador da liberdade, fazer programação. O técnico não tem que fazer a programação da semana, não. Ele tem que fazer a programação dele, não pode dar folga na hora que ele quer, não. Porque na hora que ele... Não, esse tal dia não vai se trabalhar de manhã, se chama uma pessoa para fazer uma palestra sobre nutrição. Ele não tem que decidir tudo, não se entrega a chave de um clube a um técnico. Homero, outro assunto delicado. Nas redes sociais, a gente sabe que os tempos são outros. Fotos publicadas de dirigentes com jogadores, cerveja vai, cerveja vem. Qual a tua visão sobre a questão de muita amizade dos dirigentes com os jogadores? Não, amizade de dirigente com o jogador pode até ter. Você pode ter amizade e até deve ter amizade com o técnico, com o jogador, com a comissão técnica, com todos que fazem o futebol. Mas manter a distância, manter a disciplina. Essa amizade não significa liberdade de jogador. Não significa liberalidade em relação à disciplina. A disciplina, como tudo na vida, numa empresa, em qualquer canto, que você quer fazer as coisas bem feitas, você sabe disso, a disciplina é um pressuposto básico. É o horário de chegar, o horário de sair, o jogador comigo toma café, almoça e janta no clube, tá certo? Tem que se enquadrar, tem que se cobrar. Como é que se pode ter tanto cartão vermelho, jogador importante como Diego Souza, seleção brasileira, ser expulso numa partida importante? Desequilíbrio emocional, contusão todo dia de jogador. Hoje nós temos equipamento. Vocês já ouviram falar em jogador da seleção brasileira, né, em Cristiano Ronaldo contundido, não jogou porque está contundido, Messi não jogou porque está... Ninguém ouve isso, a medicina moderna não permite isso. Que departamento médico é esse do esporte que 3, 4 jogadores entregam ao departamento médico? Pelo amor de Deus, está tudo errado dentro do esporte nesse aspecto. Precisa estruturar e programar o futebol do esporte, o que não foi feito. O que foi feito, bem feito, foi se contratar um elenco da melhor qualidade. E eu quero fazer uma ressalva à torcida, não vão botar a culpa no Daniel Paulista. Daniel Paulista não tem nada a ver com isso. Pegou uma batata quente e ele não é santo. Nesse momento, faltando 4 rodadas, você no comando, você contrataria um treinador para o lugar do Daniel Paulista ou deixava do jeito que está? Não sei, porque, bom, primeiro eu não consigo me imaginar nessa situação. Eu tinha trabalhado desde o começo do ano de uma maneira certa, correta, e não chegaria a essa situação. Tenho absoluta convicção. Não sei se seria campeão brasileiro, não. Mas essa situação aí, vexatória que o esporte está passando, com a folha de 4 milhões de reais por mês, tá certo? Perdendo para o Atlético de Goiás, com a folha infinitamente inferior, com jogadores infinitamente rebaixados. O Atlético de Goiás nem motivação tem para jogar, já está rebaixado, gente. Pelo amor de Deus, o esporte precisava dessa vitória mais do que nunca. Agora, não vamos... Eu não sei se eu contrataria. Não, eu acho que eu tenho uma ótima impressão do Daniel Paulista. Uma excelente impressão do Daniel Paulista. Eu acho que Daniel Paulista, bem apoiado, né, estrategicamente bem colocado numa programação de futebol, estaria certo, sim. Homero, você tem conversado com o Gustavo do B, tem conversado com o Arnaldo Barros, com a diretoria de futebol, ou apenas você resolveu falar, desabafar com a imprensa, com os torcedores? Você chegou a ter esse contato para pelo menos alertar ou não? Não, fui muito cobrado pela torcida. O esporte perde um jogo e a torcida fica ligando para mim. Mas, Homero, você não ia para o futebol? Eu não posso ir para o futebol sem o presidente querer. Ele não me quis no futebol. Não é? Gustavo não me quis no futebol. Essa é que é a verdade, a realidade dos fatos. Infelizmente, eu tenho que dizer essa verdade à torcida. Tá certo? E existia uma expectativa de futebol durante a campanha, existia. E eu me disponibilizei para ir para o futebol. E eles não aceitaram a decisão soberana dele, que eu respeito. A torcida tem que respeitar isso. O presidente do executivo é quem escolhe as pessoas que vão fazer, a quem ele vai entregar o futebol, ou participar com ele do futebol, tá certo? E ele não optou por mim, a gente tem que respeitar isso. Para fechar, amigo Homero, Santa Cruz, 3ª divisão, Náutico, 3ª divisão, e o Sport já comprou a passagem para a Série B. Qual o teu sentimento como desportista pernambucano? É um desastre para Pernambuco, é uma tristeza tremenda para Pernambuco. Eu nunca vi o futebol de Pernambuco numa situação tão vexatória. A gente está acostumado a decidir clássico com Santa Cruz, com o Náutico de igual para igual, né? Todo mundo bem, e agora é um desastre, um vexame muito triste. Não é bom para os rubro-negros que Náutico e Santa Cruz vá para a 3ª divisão. Acabou-se o campeonato pernambucano. Vai disputar com quem? Com o Central do Caruaru, com todo respeito. Acabou-se o futebol de Pernambuco, pelo menos momentaneamente.
eu acredito que possa até ter reação. Não vai ser fácil essa reação. Um abraço, Wellington.